Bom dia, queridos. Mais uma segunda-feira com as nossas aulas online, né? Nós continuamos aqui orando por vocês, pelas famílias de vocês. Todos os dias tenho orado, pedindo para que Deus dê saúde, que afaste todos os males de cada um de vocês. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje nossa aula fala sobre a arte cristã primitiva. Antes do cristianismo se tornar a religião predominante na Roma Antiga, muitos seguidores foram perseguidos, mortos e torturados por causa dos ensinamentos de Jesus Cristo. Vários dos seus ritos, eles não eram respeitados. Assim, por sobrevivência, os cristãos eram obrigados a fugir para se esconder. Eles não podiam cultuar no lugar que todas as pessoas vissem. Mas em meados do século 3 depois de Cristo, o número de cristãos era muito grande e o temor de uma revolta tornou-se iminente, o que fez com que o imperador da época, Constantino, ele se declarasse cristão. Então, a partir daí, começaram a ser realizados os cultos e as construções das basílicas, que são igrejas imensas, tá? A história nos conta que os cristãos, os primeiros cristãos, o rito fúnebre era um dos mais importantes. A crença na ressurreição e na vida depois do paraíso alternava o conceito de morte, entendida como uma breve pausa. Para muitos cristãos, a única forma de enterrar os seus queridos era nas catacumbas. Sabe o que é catacumbas? São galerias feitas embaixo da terra. Eu tenho a foto de uma delas aqui para vocês verem. São galerias feitas embaixo da terra para enterrar os mortos. Então, percebe que tem alguns buracos feitos nas pedras? Esses buracos eram colocados, as pessoas enfaixadas ali, né? Não existia caixão na época. Então, eles embalsamavam ou faziam a mumificação, enrolavam em lençóis e colocavam nessas paredes, tá? Uma das catacumbas mais famosas é a de Príscila, uma mulher fervorosa. Vocês estão vendo bem aqui? Príscila foi uma mulher muito fervorosa que ela deu assistência a muitos cristãos. A sua catacumba está localizada lá na Via Salária em Roma, datando entre o século 2 ou 3 depois de Cristo. Nas paredes das catacumbas costumavam ser pintadas algumas figuras de histórias que existem na Bíblia. Por exemplo, na catacumba de Príscila foi registrada uma pintura que foi feita lembrando a história dos 3 hebreus que foram jogados na fornalha ardente. Olhem só, essa é uma das imagens encontradas na catacumba de Príscila, que foi uma mulher muito devota, muito cristã, que ajudou muitos pregadores do evangelho. E quando ela foi enterrada, então, foi pintado na catacumba dela a imagem dos 3 hebreus jogados na fornalha ardente. Uma outra imagem que chamou bastante atenção também foi a pintura que representa a história do bom pastor, na catacumba de Príscila também. Olha só, ela lembra a história do bom pastor. Percebe? Olha só, né? O pastor ali com as ovelhinhas do lado, uma carregando no ombro, tá? Com a conversão de Constantino, queridos, as primeiras basílicas então se tornaram belos projetos arquitetônicos e a maior destaque deles é a basílica de mais destaque é a de Santo Apolinare, construída em Ravenna, lá na Itália, tá? Ela é feita numa construção suntuosa, que dizem, né, assim, muito imponente. E essa aqui é a fachada externa da Basílica Santo Apolinare, tá? O interior dela era feita de mosaicos com desenhos maravilhosos. Eu tenho aqui 2 delas e vou mostrar para vocês a complexidade do desenho. O teto e as paredes, elas eram recobertas por mosaicos. Conseguem ver? E os cristãos, eles então se reuniam para o culto a Deus em locais formais, como sinagogas, basílicas. Eles faziam reuniões também nas casas particulares, salões simples, ou até mesmo nas catacumbas ou prisões, para não serem descobertos. Depois, então, da conversão de Constantino, as basílicas começam a ser construídas e começa, então, a era cristã, que começa com as grandes construções daquela época. Olha só, essa é mais uma imagem da basílica por dentro, feita de mosaicos, tá?
Nos cultos, esses cristãos, eles cantavam. Eles não falavam muito, eles não falavam. Então, eles cantavam alguns salmos e eles se uniam ali em louvor, em voz uníssona, dentro dos lugares mais estranhos que a gente possa imaginar naquela época. E eles, então, cantavam os salmos. Quando a gente tem aquele ditado que diz assim, quem canta seus males espanta, né? E realmente foi isso que aconteceu. Existe uma história na Bíblia de dois homens, tá? De dois homens, de Paulo e de Silas. Prestem bastante atenção porque a atividade dessa semana é com relação a essa história que eu vou contar para vocês, que está no nosso livro de artes do 6º ano. Paulo e Silas eram pregadores e eles estavam numa região e eles então encontraram uma mulher ali junto com alguns senhores. Esses senhores é que mantinham essa mulher. Essa mulher dizia que ela era adivinha, que ela adivinhava coisas. E realmente ela adivinhava, mas era porque ela estava possuída por demônios. E quando ela chegou perto de Paulo e Silas falando algumas coisas, eles repreenderam os demônios e os demônios saíram dela. Esses homens que ganhavam dinheiro com essa mulher, né, contando as adivinhações, ficaram furiosos. Pegaram grandes varas e começaram a bater em Paulo e Silas e levaram eles até a prisão e eles foram então jogados na prisão. Ficaram presos ali por conta dos homens que estavam chateados porque eles deixaram de ganhar dinheiro por conta deles, porque expulsaram o demônio da mulher. Paulo e Silas nunca desanimaram e continuaram ali na prisão sem tristeza, sem murmuração, sem reclamação. Diferente do que a gente faz muitas vezes. E eles estavam ali e depois de terem apanhado muito, eles colocaram eles enfiaram os pés dele naquela madeira, que eu não lembro o nome direitinho como é, que ficam presos sentados no chão, com os pés sobre aquela, né, a madeira sobre os pés. E eles então, meia-noite, eles estavam assim, alegres por estarem vivos. E quem sabe o que eles faziam? Cantavam, começaram a cantar. Eles cantavam tão fervorosamente a oração que eles cantavam para Deus, que meia-noite, quando eles cantavam, teve um grande terremoto. Teve um grande terremoto e as portas da prisão foram abertas. Então, a gente vê nessa história o poder da música, o poder da voz, o poder do coração, de você sentir e expressar através da música. Essa é uma expressão, é a mais bela expressão artística que nós temos como recurso humano, é a nossa voz, né? O nosso espírito grato, quando nós cantamos, nós agradecemos. Então, o que nós vamos fazer nessa atividade que eu falei sobre Constantino, falei sobre a igreja, as basílicas que foram construídas, falei dos mosaicos que tinham nas paredes, falei das construções suntuosas que foram feitas nesse período e falei também do poder da música, né? Eu sempre digo que às vezes quando a gente vai a uma igreja, às vezes o pastor fala bem, fala muita coisa, que aquilo a gente gosta e a gente entende que é pra gente. Mas, de repente, vai alguém para cantar depois daquele sermão que parece que te completa. Não sei se é assim com vocês, mas eu sinto muito isso. Eu gosto muito de música nos cultos. E quando às vezes eu me sinto assim, às vezes o sermão não me tocou tanto, mas a música chegou no meu coração. Esse é o poder da música. Qual é a atividade dessa semana? Vocês viram a história que eu contei de Paulo e Silas? Se alguém não prestou atenção e quiser ler essa história, ela se encontra em Romanos 16, do verso 16 ao 34. E a atividade dessa semana é a seguinte: você pode utilizar o método que você quiser, como história, como pintura, como desenho, como colagem. Você vai fazer uma composição lembrando dessa história da Bíblia, que é sobre Paulo e Silas. Olha lá, vocês vão fazer uma produção artística com a temática Paulo e Silas cantando na prisão. Paulo e Silas cantando na prisão. Ok? Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Vocês podem escolher pintura, podem escolher poesia, podem escolher música ou podem escolher colagem. Tudo bem, galera? Tomara que vocês tenham prestado atenção na aula, façam as atividades para que eu possa colocar a notinha de vocês no Eclass. Um super beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.